Acabou de sair o segundo episódio de Invencível. Esse episódio aí não foi tão legal assim, mas ainda assim trouxe desenvolvimento para os personagens aí do que vai acarretar ao longo dessa temporada. Também trouxe as ameaças que tá por vir aí nos próximos episódios, já deu indício aí das ameaças que tá por vir, e trouxe talvez uma possível fraqueza dos Viltrumitas ali, quando a gente viu no episódio. A primeira coisa que eu queria comentar aqui é o Mark trabalhando para o Cício. Cara, eu acho que isso não vai dar certo, porque a gente vê que o Cício tá até mesmo atrapalhando a rotina do Mark. Às vezes ele quer passar um tempo com os amigos, ou até mesmo uma formatura ali, e o Cício acaba chamando ele para ajudar. Isso tá atrapalhando a rotina dele ali, e eu acho que em algum determinado momento os dois devem acabar brigando por se dar uma ordem que o Mark não concorda ou fazer alguma coisa que o Mark não aprova. Eu acho que vai por aí a dinâmica dos dois, apesar que o Cício diz que está muito preocupado com o Mark, não está colocando ele em perigo ali e tal, mas eu acho que em algum determinado momento deve acontecer uma briga entre os dois aí, alguma confusão. Talvez o Cício dar uma ordem que o Mark não aprova, ou ele fazer alguma coisa que o Mark não aprova. Como a gente mesmo já bem viu, o Cício é capaz de fazer tudo para conseguir resolver a situação, salvar pessoas ali, então ele é capaz de fazer qualquer coisa. Eu tô falando isso porque nesse episódio o Mark ele tem que resolver uma situação ali com os Atlantes por conta do seu pai ter matado o rei. Então ele tem que resolver essa situação, já que seu pai não tá ali. E os Atlantes tentam matar o Mark ali, e o Mark consegue fugir. Só que acontece uma confusão ali, que os Atlantes acabam correndo perigo. E o Mark volta para ajudar, e o Cício vira e fala: cara, não, eu mandei tu sair daí, você tem que sair. Eu acredito bem que deve acontecer uma confusão entre os dois em relação a isso, do Cício dar uma ordem que o Mark não aprova, o Cício achar que o Mark deveria fazer alguma coisa e o Mark não faz. Então eu acho que deve acontecer uma briga entre os dois em relação a isso. E durante esse confronto aí, que o Mark em Atlantis aí, ele enfrenta uma criatura ali, e essa criatura ela tinha uma habilidade para emitir som, um som muito alto assim, tipo um grito sônico, tá ligado? E o Mark sente muita dor, então isso deve ser uma possível fraqueza dos Viltrumitas. Como a gente mesmo vê que o Cício, como ele tava gravando toda a luta ali, tudo que tava acontecendo, ele pede para separar esse áudio e levar para estudo. Então, com certeza deve ser uma das fraquezas dos Viltrumitas aí, que a gente deve ver nessa temporada, quais são as fraquezas deles. E esse episódio ele focou no desenvolvimento dos personagens. A gente vê que o Mark e a Debbie ainda estão muito sentidos em relação ao Nolan ali, eles ainda estão bem mexidos em relação a isso. A gente vê que eles ficam muito irritados facilmente ali durante o episódio. A gente vê que no armário ali da cozinha deles, a porta não tá fechando direito. Eles fecham, ela abre e fica toda hora assim. E tanto o Mark quanto sua mãe, eles começam a ficar muito irritados só por conta da porta. E ao longo do episódio, algumas pessoas vão falando certas falas ali em relação ao Nolan, que vai deixando eles meio incomodados. Então isso fica combinando ali, o episódio todo eles ficam remoendo aquilo, e a gente vai vendo a mãe do Mark ficando cada vez mais irritada quando ela tenta fechar a porta de um armário, ela abre, tenta fechar a porta do correio, ela abre, ela fica ali tentando fechar e começa a bater ali para tentar fechar e não consegue. A gente vê quando ela vai tentar vender uma casa ali para um casal e o marido trata a esposa ali muito errado, o cara era babaca assim, a gente vê que ela fica muito irritada, que faz com que ela lembra do Nolan, então ela já começa a ficar muito irritada. Então quando ela vai ali para casa para tentar relaxar, a porta do armário, quando ela tenta fechar, não fecha, fica abrindo toda hora. E a gente vê que ela perde o controle, ela fica muito irritada, ela arranca a porta ali, quebra, e ela começa a chorar. E é nesse exato momento que o Mark chega ali, abraça sua mãe. Então a gente vê que os dois ainda estão muito mexidos em relação ao Nolan, eles estão ficando irritados facilmente, com qualquer coisa estão deixando ele irritado. E nesse episódio vai construindo isso, porque a gente vê que a mãe dele vai ficando cada vez mais irritada, seja por conta da porta não fechar do armário quando ela tenta, ou com alguém falando alguma coisa em relação ao Nolan ali, que ela vai ficando meio pistola, ou alguém fala uma besteira e ela não gosta. Então a gente vai ver que ela vai ficando cada vez mais irritada até esse momento que culmina aí, ela explode aí. Outra personagem aqui que ganha um destaque aqui é a Ai. A gente vê que ela ainda está ajudando as pessoas ali, está se envolvendo em certas causas ali para ajudar as pessoas, que ela se sente melhor fazendo isso, ela está participando da reconstrução da cidade. E a gente vê que ela reconstrói, tipo, ela faz tipo um parquinho ali, só que o local onde ela faz não era um local muito propício para isso, então algumas pessoas acabam se acidentando, e durante a conversa que ela tem com o pai dela ali, o pai dela joga na cara dela, fala que ela é meio que uma ameaça, que ela é perigosa, e, cara, deve ser muito ruim tu escutar isso de um parente. O pai dela já é um babaca, já se mostrou isso na primeira temporada, mas mesmo assim deve ser muito ruim você escutar isso de alguém que te criou ali, de alguém que foi responsável pela sua criação. E esse incidente deve influenciar muito ela, porque ela se envolveu nessas causas de reconstruir a cidade, de ajudar as pessoas em volta do mundo aí, porque ela se sentia melhor, e ela fez isso, e ainda assim trouxe problema, trouxe prejuízo, trouxe problema, acarretou acidente para outras pessoas aí, deve acabar impactando ela em relação a ela nessas causas de ajudar, porque como ela estava muito engajada nisso, e agora ela vê que ela arranjou problema, então
Você deve mexer muito com ela. E o episódio termina mostrando as ameaças que estão por vir ali, tipo a invasão marciana, que deve acontecer nesses próximos episódios. Então ele mostra essas ameaças. Eu gostei desse episódio, ele foi bem simples, não teve muita coisa assim por assim dizer, mas ainda trouxe desenvolvimento para os personagens ali. No caso, a Debbie, o Mark e a Eve, que são os principais personagens dele que ganham bastante destaque. Então, eu gostei disso. Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Isso era o que eu tinha pra falar, cara. Então, o vídeo vai terminar por aqui. Até uma próxima. Tchau.